Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo. Seja bem-vindo ao canal, um canal onde estudamos a Bíblia. Vamos hoje fazer um estudo da visão da estátua, né, do último reino humano, as profecias do profeta Daniel, no capítulo 2, e comparar com o capítulo 7. Fazer uma análise do capítulo 7 mais aprofundada, uma comparação com a visão da estátua, e vamos começar o nosso estudo sobre esse tema, o reino do anticristo, o próprio anticristo e a preparação para o reino dele. Então, mas antes de tudo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Para você não significa muita coisa, mas para nós ajuda muito o canal, ok? Então vamos começar o nosso estudo? Bom, você já sabe aqui, já conhece a estátua, né? Eu coloco algumas informações aqui na estátua, eu não vou mencionar, mas você já consegue perceber ali o período de cada reino, quanto tempo cada reino durou. Então você tem algumas informações ali. Vamos analisar o texto do capítulo 7 do profeta Daniel, versos 1 e 2, versos 7 e 8 e verso 11. Nessa análise que a gente vai fazer, eu já destaquei ali algumas palavras que nós vamos analisar. Eu não vou ler o texto todo, você tem o tempo ali de dar uma pausa no vídeo e ler o texto com calma, sem nenhum problema. Nosso propósito é fazer você estudar também, né? Juntamente comigo aqui e você pegar a Bíblia em casa e começar a estudar. Então, ali no verso 2 tem ali o Mar Grande, né? Já vou identificar ali o Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, onde todos esses reinos da estátua se desenvolveram. Nós vamos falar sobre o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, né, que o profeta Daniel viu no verso 7, dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava e tinha 10 chifres. As palavras que nós vamos destacar aqui no verso 7. No verso 8, né, tem ali, entre eles subiu outro chifre pequeno, também neste chifre havia olhos e uma boca que falava grandes coisas. No verso 11, a gente vai aprofundar um pouco mais também é, essas frases que eu destaquei, ó, até que o animal foi morto. Interessante essa frase aqui no texto, não está ali à toa. O seu corpo desfeito também é um comentário que o profeta Daniel faz no verso 11 sobre o animal. Ele faz alguns comentários e diz o que acontece com esse animal. Então é importante entender isso. Ó. O seu corpo desfeito para ser queimado. Então a gente vai falar sobre isso. Eu já quero adiantar aqui o nosso tema. Então, no verso 11, a gente vê aqui, a gente vai analisar justamente isso, tá? O verso 11 a gente vai aprofundar um pouco mais. Coloquei algumas figuras para ficar bem lúdico ali, né? Então, ó, o animal ele foi morto. É um animal completamente diferente de todos os outros que Daniel viu. E ele foi morto e aí o seu corpo foi desfeito e ele foi entregue para ser queimado. Então, o que acontece? O último animal, o quarto animal, é o Império Romano. Né? Dentro da visão da estátua, a gente pode olhar ali, né, que a gente tem as pernas de ferro. Eu até coloquei já ali, ó, Roma. E você sabe que são duas pernas, né? Então, se são duas pernas, o reino ele tem duas vertentes, né? Assim como a visão dos animais, ela complementa a visão da estátua. Então, assim, duas pernas, né? Então, o reino ele tem duas vertentes. A gente vai entender justamente isso. Vamos para a outra parte aqui, ó. O que acontece com o Império Romano durante a esse período em que ele está dominando o mundo? A gente tem o Império Romano ele vai do ano 146 a.C., ele começa no ano 146 e ele tem uma queda na sua parte ocidental no ano 476. O Império Romano Ocidental ele cai no ano 476, mas ele também tem uma perna oriental. E essa perna oriental, ela dura até o ano 1453. Então, por isso que na visão da estátua, as pernas de ferro são duas pernas, né, obviamente, e elas têm essas duas vertentes. Elas seguem em posições diferentes, no Ocidente e no Oriente. Então, o Império Romano, o que ele tem? Ele tem um governo imperial rígido, uma economia forte e um poderio militar muito, muito grande. E é por isso que ele tem aqueles dentes de ferro e esmiuça tudo com as patas, né? Quebra tudo, porque o ferro tem esse poder, né? É essa a mensagem do ferro.
Então, o que acontece com o Império Romano? Ele inicia no ano 146 e termina no ano de 1453. Mas, nesse período, na perna oriental, porque na perna ocidental ele termina em 476. Então, ó, ele foi morto. É aqui que morre, no ano 1453, morre o animal. Ele é morto no ano 1453. Então, o que acontece a partir do ano 1453? Ele começa a ser desfeito, o corpo do animal começa a ser desfeito. É isso que a gente tem que começar a entender, ó. Surge a Idade Moderna, na perna ocidental surge a Idade Moderna. Na perna oriental, o Império Turco-Otomano. Tem que entender um pouco de história. Eu vou passar aqui algumas coisas bem mais rápido, porque o interessante para nós é mais para frente, para que a gente possa entender. E na perna ocidental surge a Idade Contemporânea e a Primeira Guerra Mundial. O que acontece com a Primeira Guerra Mundial? A Inglaterra ela entra no Império Otomano e domina o Império Otomano e conquista Jerusalém. A Inglaterra toma Jerusalém. O que acontece? Nesse período, na Europa, a gente está tendo as imigrações bárbaras, surge o feudalismo, né? As imigrações nórdicas, o surgimento da Rússia no ano 882 depois de Cristo, né? Muda-se depois, né, que surge o feudalismo, muda o feudalismo pelo capitalismo. Na Europa ocidental, a gente tem o renascimento científico, artístico, literário e cultural. Tudo isso para desfazer o corpo do animal durante esse período todo, e ele para ser entregue e queimado. Então, isso que acontece com o Império Romano depois que ele é morto no ano 1453 e o corpo dele vai ser desfeito e queimado. O que acontece depois? A Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel. Então, tudo isso que aconteceu depois do ano 1453 é o corpo do animal sendo desfeito e sendo queimado para poder seguir a profecia. O que nós temos agora aqui, ó? No capítulo 2 de Daniel, a gente vê aqui o texto, ó, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, o que é esse alguma coisa? A gente já falou sobre isso em um outro vídeo aqui. O alguma coisa é o que resta. Então, o que restou do Império Romano nas suas duas pernas, tanto na perna ocidental quanto na perna oriental? Restou o que simboliza o ferro, que a gente até falou ali em cima um pouquinho antes do vídeo aqui no início. O governo imperial rígido, ó, o qual tinha dentes grandes de ferro, uma economia forte, ele devorava e fazia em pedaços, e o poderio militar, e pisava aos pés e sobejava. Né? Tudo isso no verso 7 do capítulo 7 de Daniel. Então, isso aconteceu com o quarto animal. Foi isso que o profeta Daniel viu, né? E a gente vem a profecia se cumprindo na íntegra mesmo, né? A profecia, ela se tornou aí, né? A história, e a história cumpriu a profecia. Então, o que a gente vai ver aqui agora? O que a gente está fazendo aqui é uma análise mesmo do texto bíblico, tá? Embora a gente tenha ali conhecimento da história geral, da história antiga, da história medieval, mas aqui a gente tem uma análise do texto. Ó, até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. A gente tem as duas pernas, a perna ocidental e a perna oriental. Então, se tem as pernas, obviamente os pés seguem as pernas, e a gente tem 5 dedos no pé esquerdo, 5 dedos no pé direito. Então, nós temos aí uma previsão de 5 reinos no Ocidente, 5 reinos no Oriente. É isso que vem acontecendo. Então, a gente espera que aconteça a profecia com 10 reinos, porque a Bíblia está falando isso. Então, não há muito o que dizer. São 10 reinos e ponto final. Está no texto, não há que discutir quanto a isso. O que nós estamos vendo no texto é que a visão da estátua, a gente tem duas pernas, e essas duas pernas, no final, para os pés de ferro e barro, com 10 reinos, 10 dedos, 10 reinos
um reino dividido. O que sobra do Império Romano, algo que sobra lá, né? A economia, o poder militar, né? Um império, uma regência muito rígida, uma direção muito rígida do Império Romano. Então, o que a gente tem aqui é justamente isso, olha. O último reino, ele é uma união de 10 nações, 10 grupos de líderes, né? A gente não tem aí, não tem como dizer quais são as nações, a Bíblia não relata isso, a profecia não diz, mas a gente tem que, dentro do entendimento do texto, que são 10 reinos, e dentro desses 10 reinos, nós temos o chifre pequeno que se levanta e ele assume o poder abatendo 3 reinos. Então, dentro desses 3 reinos que ele vai abater, ele vai se levantar. Então, ele não cria o reino, ele não desenvolve nada, ele toma o reino. E ele toma um reino que já existe, então a gente tem que olhar para o texto bíblico. E a pergunta que fica é: nós já estamos nesse último reino, nesse reino onde tem 10 nações, 10 líderes que se unem e tentam tornar um povo unido? Nós já estamos vivendo isso? Essa é a pergunta que temos que fazer. Porque quando a gente olha para o texto bíblico, nós não conseguimos enxergar atualmente hoje um povo, alguém ou um grupo de nações, de 10 nações, de 10 povos se reunindo para formar um único império ou um único reino, né? Então é nisso que nós estamos vendo aqui, e eu estou encerrando aqui o nosso estudo, e a gente pode fazer essa análise desse texto dessa maneira. Então, vamos ficar por aqui no estudo, né, para que você possa acompanhar. E se você chegou até aqui, né, então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque para você não significa muita coisa, mas para nós ajuda muito aqui no canal, ok? Fica na paz e até a próxima.